Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia, estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, né? Trazer, compartilhar a palavra dele. Hoje é dia 16 de agosto, 21 horas e 10 minutos. Estamos a 582 dias do término da geração da figueira, graças a Deus. Cada dia vai diminuindo. Pegar minhas anotações de quando eu comecei a como é que chama? Anotar, já dá um caderno. Graça e paz, Shalom Viviane, graça e paz, Val. Todos que estão aí sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Bastante coisa acontecendo, né? Como sempre. E a gente também nós estamos nos preparando, Shalom, Andréia, para a vinda do Senhor Jesus, né? Estamos nos preparando, e isso é muito bom, né? Eu tenho visto muita coisa aí, né? Pastores que estão sendo denunciados. Tem uma pastora aí agora, né, envolvida com coisa de criança. Shalom, Rosane. E coisa cruel, gente. Se prepare que a coisa vai ficar pior. Boa noite, Patrícia. Esse pessoal que fica profetizando, né, na cabeça dos outros, né, profetizando coisas dessa vida. Shalom, Sander. Essa gente que fala que Deus falou e não falou, olha, não brinca não. Boa noite, Eliane. Não brinca com isso não, isso é muito sério, tá chegando a hora desse povo pagar a conta. Tá chegando a hora desse povo pagar a conta. É uma vergonha, né, pro evangelho, uma vergonha. Engraçado que lá em Paulo, né, lá em Tessalonicenses, diz que duas coisas prenunciam a vida de Jesus. Uma delas é a apostasia no meio do povo de Deus. Essa daí tá fervente. Tá fervente, entendendo? Tá fervendo a apostasia aí. Uma é essa, e a outra é a aparição do homem do pecado, né? Ele vai dizer quem ele é. Eu acho que ele já tá dizendo quem ele é, né? Porque ele se diz que ele é o homem da paz. Ele é o homem que vai trazer a paz. Agora parece que ele vai ganhar o prêmio Nobel da Paz, né? Parece que vai. Então, se for isso aí, meus irmãos, nós estamos aí. Nós estamos na boca da situação. Nós estamos na cara, na porta das coisas acontecerem, entendeu? Vamos ficar alerta, né? Vamos ficar, como é que fala? Com as nossas vidas no altar, porque a qualquer momento eu acredito que a qualquer momento Jesus virá. Porque, paz, Larissa, porque as coisas estão muito rápidas, entendendo? Muito rápido, né? Eu tava vendo aí os noticiários, né? Os noticiários, o exército brasileiro tá rachado entre eles, né? Coisa tá pegando feio, gente, coisa tá pegando feio. Como é que diz? O hominho lá que não tem um dedo, né? Já está fazendo uma agência governamental para perseguir todos aqueles que estiverem na internet falando coisas que desagradam o governo, né? Inclusive pregar o evangelho, entendeu? Então as coisas estão indo muito rápido. Enquanto a gente está olhando numa direção, o Satanás está atravessando na outra. E as pessoas não estão percebendo. Então, nós precisamos vigiar em todo tempo. Paz, Vânia. Boa noite, Alberto. Nós precisamos vigiar em todo tempo. Porque, é como eu disse, nós não temos... Não, comecei agora há pouco. Nós não temos muito tempo aqui. Não temos. Então, meu irmão, tudo que você tiver que anotar... E vou dizer, isso aqui vai ser tudo tirado. Esses vídeos meus e dos irmãos que pregam a palavra de Deus vai ser tudo arrancado.
Não se enganem com isso, tá? Então, o que você tiver que anotar, tudo que você tiver que anotar, faça um caderno de anotação, entendeu? Eu tenho vários cadernos de anotação, o pessoal que me segue aí sabe. Todo ano eu faço uma agenda nova. Esse ano eu tô com 2 agendas. Esse aqui já tá, ó. Olha só o tanto de coisa anotada. Falta pouco para terminar. O outro também tem bastante coisa anotada lá, entendeu? Então, como é que fala? Então, nós temos que anotar. Eu tenho tudo meu, porque se eu precisar lá na frente, para passar para outros irmãos que ao vivo e a cores, eu creio que Deus tem alguma coisa para depois, até que a volta dele venha, né? Então, eu tenho tudo anotadinho para eu não me perder, entendeu? Porque a gente esquece, né? A gente esquece. Então, eu deixo tudo. Eu devo ter em torno de uns 10 cadernos anotados do começo ao fim. Das coisas que Deus vai me mostrando, vai me fazendo eu entender, né? Entenderam? Boa noite, Tânia. E vou dizer para você, e tem coisas que eu já vi nos outros cadernos que o entendimento hoje é não diferente, mas ele toma um outro rumo. Por causa dos acontecimentos e as profecias que estão se desenrolando na nossa frente, né? Na nossa frente. Então, eu aconselho você a ter a sua Bíblia. Eu vou dar um conselho aqui para você, que você vai achar loucura o que eu vou falar. Presta bastante atenção, você vai achar loucura. Mas, ó, nós estamos num momento muito terrível. Boa noite, Fernanda. Nós não sabemos o que está vindo aí. Nós não sabemos se nós vamos pegar um período que eles vão arrancar as Bíblias de nós. Escuta o que eu vou lhe dizer. A gente não sabe o que eles vão aprontar. Mas eu vou te dar um conselho, tá? Enquanto dá para dar conselho, né? Pega uma Bíblia sua, escuta isso. Passa, encapa ela bem encapada com plástico. E se você morar em casa térrea, enterra ela em algum lugar que você saiba que ali tem uma Bíblia. Presta atenção. Você vai falar assim, nossa, irmã Ruth, você é exagerada, né? Irmã, eu posso até estar exagerando. Mas, ó, a gente tem que dizer que o prudente morreu de velho, né? Você conhece esse ditado? Que o prudente morreu de velho? Pois é. Pega uma Bíblia sua, pega, enrola, ou guarda em algum, por exemplo, se você tem casa de assoalho, abre o assoalho, faz uma caixinha, põe uma caixa com a tua Bíblia lá dentro, toda encapada, entendeu? Ah, vai. Das grandes cidades vai. Das grandes cidades vai. E não é só isso, né? Não é só o exército dele. Nós temos que entender que o povo vai amar tanto esse homem, tanto, 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 que eles vão fazer tudo que esse homem mandar. Eles vão fazer tudo que esse homem mandar. Por isso que eu acredito, boa noite, Suzana, por isso que eu acredito que é esse homem que está aí em cima. Eu acredito que seja ele. A cadeira dele eu já sei que é, mas eu acredito que seja ele. Entendendo? Vocês acham que se ele libertar a América Latina, presta atenção, de tudo que está acontecendo aí, livrar o Brasil do que está aí, presta atenção, livrar a Venezuela, que a Venezuela está de joelho, a Venezuela está de joelho pedindo libertação. Tem uma turma que está clamando a Deus pela libertação e tem outra turma que está clamando pelo Trump. Livrar a Nicarágua. Livrar o México, porque o México também, apesar que o México é como aqui, né? Ainda há uma certa liberdade, entre aspas. Cuba. Livrar a Ucrânia, né? Você acha que o povo não vai bater palma para ele fazer tudo o que ele quiser? O povo precisa de um shalom, Josi. O povo precisa de um herói. Eles estão procurando um herói, mas eles querem um herói que seja do jeito que eles acham que tem que ser. Que seja um homem rico,
cheio de poder e que parece que luta por alguém, mas na verdade não é nada disso. Vocês acham que eles não vão tomar tantas quanto ele mandar tomar? Ou vai falar assim, né? A gente não sabe, mas vamos supor, vai falar assim, olha, nós vamos colocar uma marca em vocês, né? Vai ser um dispositivo quântico, né? Quântico, marca isso, que quântico é mundo espiritual, é física espiritual. Nós vamos marcar porque vai estar tudo que você precisa para a sua saúde, você vai ser imortal. Nós vamos colocar em você. Você acha que o povo não vai pôr do jeito que o povo é louco pela saúde e morre de medo de morrer? Você acha que o povão não vai pôr? Claro que vai, meus irmãos, claro que vai. Eu não sei, dia 23 agora de setembro tem uma, como é que chama? Tem uma reunião na ONU, retificando, né? Confirmando o Pacto das Nações para a Agenda 2030. Será que o homem não vai se manifestar lá de uma vez? Ou se for outro? Mas tem uma coisa, ele é dessa nação, ele é desse trono. O trono é dele. Não se esqueça, 911, o disque SOS deles, que é o 911, é o 911 de Apocalipse. Abaddon, Apolion, Shalom, Cláudia. Entenderam? Abaddon, Apolion. Pega lá a tua Bíblia e olha. Apocalipse 9:11, que é o 9:1, né, da terra do tio Sam. É o 9:1 da terra do tio Sam. É o número do SOS, né, catástrofe. Eu dei Shalom para você, Patrícia, não lembro. Se não dei, tá dado. Então nós temos que ficar alertas, porque nós precisamos, boa noite, Eliane, nós precisamos colocar a nossa casa em ordem. Ai, mas a senhora fala isso todo dia. Eu falo, sim. Eu falo para mim também todo dia de manhã, todo dia de noite, todo dia de tarde. Eu falo, Ruth, se cuida. Põe tua casa em ordem, minha irmã, porque senão você vai ficar aqui se você não colocar tua casa em ordem. Entenderam? Então, meus irmãos, está na hora, né, de nós buscarmos a Deus com toda a força da nossa alma, com toda a força do nosso ser, porque o nosso Senhor breve virá. E para entrar na vida eterna, nós precisamos ter requisitos. E os requisitos o primeira coisa, ter fé. Segunda, se santificar. Terceira, guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Sem isso aí, meu irmão, não entra não. Ah, irmã Ruth, mas eu não sei como que se santifica. Clama a Deus que Ele vai te mostrar. Clama a Deus que Ele vai te mostrar. Olha, irmãos, eu nunca fui de falar palavrão grosso, né? Esses palavrões assim, daqueles escalões, sabe? Que o povo fala por aí, né? Mas a primeira coisa que Deus fez, paz, Irene, Shalom, Leninha. A primeira coisa que Deus fez em mim no processo meu de libertação foi fechar minha boca. E a primeira coisa que Deus falou no meu coração, fortíssimo, para de falar as palavras torpes que você costuma dizer. Boa noite, Edna. Não, chegou na hora. Nem acabei de começar, comecei 9:10. Para de falar as palavras torpes que você fala. Irmãos, eu comecei a parar. Até chamar os outros de que a gente costuma falar, ai, como você é chato, né? Até isso eu parei. Tudo que podia, sabe? Ainda de vez em quando, que é costume, né? A gente chama a criança de moleque, né? E não é moleque, moleque quer dizer Moloque, tá?
Quando você fala moleque pro teu filho, você está desejando que ele morra nos braços de Moloque. Você está entregando ele para Moloque. Então essa palavra de vez em quando ela sai, e eu fico nervosa porque sai. Peço a Deus 1000 perdões, abençoa a criança que eu tô vendo, que às vezes eu falei, né? E não falo por mal, não. Como é que fala? Desculpa, gente. É a força de expressão. Boa noite, Claudete. Entendeu? Então, cuidado. Cuidado, porque essas palavras torpes podem abrir brechas no teu muro. E essas brechas podem tirar tua coroa, entendeu? Fica alerta, meu irmão. Fica alerta, minha irmã. Sabe? Cuidado como você se traja. Cuidado. Eu não sou contra usar calça. Não sou contra nada disso. Mas como usar? Esse é o problema. Que jeito que eu vou usar? É calça apertadinha, né? Meu irmão, você é livre para usar, mas você precisa saber como usar. Você não pode ficar se insinuando por aí, sabe? Não é assim a vida. Você pode se vestir decentemente sem chamar a atenção de ninguém. Presta atenção, meu irmão. É que nem tá vendo aí, né? Passa em uns cultos aí de umas igrejas aí que as pastoras com as roupinhas agarradas, né? A saia, né? Saião a mais agarrado que dói. Isso são roupas manchadas da carne. Roupas que provocam o olhar alheio, entendeu? Roupas que fazem você, como é que diz, virar motivo de atração. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção. Então Deus vai, boa noite, Lucilene. Deus vai lapidando a gente no decorrer do tempo. Entendeu? Eu não sou crente fanática, não, eu não gosto. Minha vida inteira eu vivi em igrejas fanáticas, tá? O que é igreja fanática? Não pode cortar o cabelo, não pode usar calça, não pode usar isso, não pode usar aquilo, nada pode usar. Mas tem uma língua do tamanho de um bonde, tá entendendo? Não, nós temos que ter moderação. A tua calça tá justa, usa uma camisa comprida, entendeu? Eu às vezes tenho calça que tá mais justa, né, que eu engordei um pouco não, muito. E o que eu faço? Eu ponho blusões compridos que fica na metade da perna, tá entendendo? Então a gente tem que se policiar, a gente tem que ser decente, entendeu? A gente precisa ser decente. Ai, Marruth, mas você tá falando essas coisas. Eu tô falando, meu irmão, sabe por quê? Porque eu falo pra mim. E eu tô falando pra você, sabe por quê? Porque Deus me deu amor no meu coração para as pessoas que me ouvem aqui. O Senhor, eu oro todos os dias por todo mundo que me assiste aqui. Para que Deus tenha misericórdia. Boa noite, Júlia. Para que Deus abençoe, para que Deus converta o coração. Para que seja uma nova criatura em Cristo e possamos juntos nos encontrar nos portões celestiais. Tá entendendo? Eu não tô aqui de alegre, eu não tô aqui para ganhar aplauso, eu não tô aqui para pedir pix, eu não tô aqui para nada disso. Eu tô aqui para trazer a palavra de Deus, para cumprir aquilo que Deus mandou eu fazer. Olha, meu irmão, se eu fosse olhar para o que já fizeram comigo nessa internet para estar aqui, eu não estaria mais aqui. Eu já tinha vazado isso aqui há muito tempo. Mas o Senhor, cada vez que vem uma lança, uma seta para cima de mim, seta não, vem um canhão para cima de mim, o Senhor fala comigo, fecha a tua boca e caminha, faz a minha vontade, faz o que eu te mandei fazer, que é alegrar o meu povo para entrar na vida eterna, limpar as vestes para entrar na vida eterna. E aqui eu tô andando, tá entendendo? Aqui eu tô andando. Eu venho todo dia dizer para você, a alegria do Senhor é a nossa força. Eu venho todo dia dizer para você que você precisa se santificar para entrar na presença de Deus, que você precisa ter fé, que você precisa limpar as tuas vestes, que você precisa fazer um conserto com os teus olhos, que você precisa santificar teu celular. Tá entendendo?
Você precisa parar de ser briguento dentro de casa, de ser ranzinza com a tua família. Você precisa ter os frutos do Espírito lá de Gálatas 5. Tá entendendo? Mas isso que eu falo para você, eu não falo só para você, eu tô falando é para mim. É para mim. Entendeu? Então, se eu tô falando para mim, eu quero o que é para mim, eu quero para você também. É mais fácil eu falar aqui para vocês do que eu falar para minha família. Minha família não aceita nada disso que eu falo. Eles acham que eu sou... Eles me têm como... que eu quero ser a crentona. É assim que eu escuto. Ah, ela é a crentona, ela quer ser. Irmãos, eu não quero ser nada. Aliás, eu não tenho nada para ser nada. Eu sou uma pobre idosa, né? Que eu falar assim, né? Idosa, já tô idosa. Oh, meu Deus do céu, tô idosa mesmo. Sou uma pobre idosa, mas que ama o Senhor. Eu não tenho sede de me mostrar, eu não tenho por que me mostrar, não. Sabe, o que eu trago aqui para vocês, eu trago do profundo da minha alma, do profundo do meu coração. Tá entendendo? Eu venho trazer para vocês. Eu já tive gente que chegaram a fazer live dizendo que eu queria me aparecer, que eu queria achar que eu era a sabe-tudo. Não, irmã, não sou sabe-tudo, não. De jeito nenhum. O pouquinho que eu sei, eu pago um preço tremendo, preço de oração, preço de busca, preço de pesquisa da palavra de Deus, preço de leitura, preço de pedir para o Senhor que Ele me oriente, para que eu não venha trazer coisa errada para vocês, e nem para mim também aprender coisa errada. Tá entendendo? Então, minha irmã, vamos caminhando firme, porque a nossa redenção está chegando. E em breve nós estaremos nos portões celestiais, né? Em breve nós estaremos lá. Como diz aquele hino, né? Eu quero ver mamãe, estar com ela no jardim, e os dias idos lembrarei com amor. Queridos, quero vê-los, quais partiram antes sim, mas quero ver primeiro o Salvador. Entendeu? E aí diz, né? Primeiro quero ver meu Salvador. Sim, antes de todo mundo, antes dos queridos ao redor. E então, por longos dias, que doce alegria. Mas quero ver primeiro o Salvador. E assim nós vamos estar juntos lá vendo primeiro o Salvador, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler então 12 de Daniel, que é o último capítulo do livro na Bíblia do João Ferreira de Almeida, tá? Na Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, que é a melhor Bíblia que tem, ainda tem o 13 e tem o 14. São testemunhos da vida de Daniel. E muito interessante que tem aqui também é o cântico. Eu quero ver se amanhã eu leio. O cântico dos meninos que foram para a fogueira, com Nabucodonosor. É lindo demais de ver o cântico de adoração deles a Deus por ter livrado eles da fogueira. Amanhã é capaz que eu leia essa parte. Ela não está documentada na João Ferreira de Almeida, mas eles existem aqui, nessa Bíblia que é o original católico. Presta atenção. É a original católica, tá? E ela é a Bíblia mais que se aproxima da Bíblia judaica, tá bom? É a que mais se aproxima da Bíblia judaica. Então vamos lá, vamos ver 12 de Daniel. Neste tempo, levantar-se-á Miguel, o grande príncipe, que se conserva junto aos filhos do teu povo. Eu tô lendo 12 de Daniel, Fernanda. Olha aqui, ó. Pega a tua Bíblia Ave Maria que você tem aí, que é a mesma de Jerusalém, tá? A Bíblia católica que você tem aí é a mesma de Jerusalém. Vai dar certinho. Neste tempo, levantar-se-á Miguel, o grande príncipe que se conserva junto dos filhos do seu povo. Presta atenção, quando fala levantar-se, ele não está falando... como é que diz, de haver uma proteção. Ele está falando de levantar.
Quer dizer, ele vai levantar como se fosse se ausentar. Presta atenção aqui, ó. Ó, presta atenção. Será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo. Ele está falando do povo de Israel. Você tem que entender que Daniel está num momento em que só o povo de Israel tinha a honra de ter um anjo do céu sendo seu guardião. Entendeu? Então, olha aqui, vou ler de novo. Nesse tempo, levantar-se-á Miguel, o grande príncipe que se conserva junto dos filhos do teu povo. Então, ele vai se levantar. Será um tempo... Por que ele vai se levantar? Porque a reprimenda tem que vir para o povo de Israel. Boa noite, Daniele. O povo de Israel tem que passar por percalços tremendos para eles abrirem os olhos que quem era o Messias é Jesus. Será um tempo de tal angústia qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo o teu povo escapará. Presta atenção, isto é, todos os que se encontrarem escritos no livro da vida. Então a proteção de Miguel, ela não vai estar presente como ela estaria em outros tempos. Mas ele se levanta para que haja uma grande fúria sobre a nação de Jerusalém, de Israel, aliás, desculpa, para que a angústia possa vir sobre eles. Eu acredito, irmãos, que isso foi o mesmo jeito que foi feito na Segunda Guerra Mundial. Entenderam? Eu estou falando isso porque é o seguinte, enquanto o Espírito Santo, enquanto a proteção total de Deus estiver sobre um povo, Satanás não tem permissão para entrar. Mas o que é que faz o Miguel levantar do povo? Miguel, se levantar. O pecado do povo. Instiga que haja isso para haver uma angústia, a qual nunca houve. A coisa vai ser tão tremenda. Entenderam? E se Miguel estiver na proteção, isso que tem que acontecer não acontece. Presta atenção, ó. Mas nesse tempo o teu povo escapará, isto é, todos os que se encontrarem escritos no livro da vida. Entendeu? Todos aqueles que estiverem debaixo do sangue do Cordeiro, todos aqueles que estiverem escritos no livro da vida vão escapar. Mas o povão, a massa do povo não, eles vão padecer. Presta atenção, irmãos. E muitos dos que dormem no solo poeirento acordarão, uns para a vida eterna, outros para o opróbrio, para o horror eterno. Os que são esclarecidos resplandecerão, como o resplendor do firmamento. E os que ensinam a muitos a justiça serão como as estrelas por toda a eternidade. Então, aqueles que ensinam a justiça serão como estrelas. É como se ele tivesse um galardão a mais, entendeu? Os esclarecidos vão resplandecer. Tá entendendo? Quanto a ti, Daniel, guarda em segredo essas palavras e mantém lacrado o livro até o tempo do fim. É para lacrar, tá? Muitos andarão errantes e a iniquidade aumentará. Olha isso, andarão errantes e a iniquidade aumentará. Estava olhando eu, Daniel, quando vi dois outros que se mantinham de pé, um sobre um lado, à margem do rio, o outro do outro lado, também à margem do rio. E um deles disse ao homem vestido de linho que se achava contra a correnteza do rio. Quer dizer, ele estava, eu acredito, dentro do rio, mas virado contra a correnteza, de frente para a correnteza, né? Até quando o tempo das coisas inauditas?
ouviu o homem vestido de linho que se achava contra a correnteza do rio, o qual ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, jurando por aquele que vive eternamente. Será por um tempo, escuta isso, marca aí. Será por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, tempo, 1 ano. Tempos, 2 anos. Metade de um tempo, meio ano. 3 anos e meio. 1.260 dias. Marca aí na tua Bíblia isso daí, para você poder entender depois. Quer dizer, você vai entender lá na frente que também eu só estou aqui com algumas interrogações na cabeça que eu acho que vão ser resolvidas em breve, mas ainda não estão resolvidas quanto a esse texto aqui daqui para frente. Presta atenção. Será por um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando se completar o esmagamento da força do povo santo, olha aqui, irmãos, se Miguel estiver sobre o povo de Israel, esse esmagamento do povo santo não vai acontecer. Deus precisa esmagar. Por que que Deus precisa esmagar? Porque eles precisam reconhecer que Jesus é o Senhor. Estas coisas todas se consumarão. É a angústia de Jacó. Isso aqui é a angústia de Jacó. Miguel não pode estar intervindo. Ele tem que se levantar para que as coisas aconteçam. Entende? Vocês estão conseguindo entender isso aqui? Eu ouvi, mas sem compreender. Então perguntei, meu senhor, como será a consumação destas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, pois essas palavras estão fechadas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e acrisolados. Os maus agirão com maldade. Nós não estamos vendo o que está acontecendo. E todos os maus ficarão sem compreender. Todos os maus ficarão sem compreender. Os que são esclarecidos, porém, compreenderão. Você é esclarecido? A pergunta que não quer calar. Pergunta aí para você mesma. Você é esclarecido? Você está tendo visão para tudo que está acontecendo? Você está prevendo? O que eu digo prever é olhar de águia, entendeu? É o olhar da águia. Você está vendo que a coisa vai apertar. Você está entendendo? É isso, nós precisamos abrir os olhos. A contar do momento em que tiver sido abolido o sacrifício perpétuo. Olha, entenda. Ao contar do momento em que tiver sido abolido o sacrifício perpétuo. Então, quer dizer, isso aqui foi abolido quando Jesus morreu. E for instalada a abominação da desolação, isso aqui já aconteceu 2 vezes, sabia disso? Sabe quando foi a primeira? Quando Antíoco Epifânio colocou dentro do templo a imagem de Zeus e colocou um cerdo, né? um porco para ser sacrificado no templo de Deus. É a primeira vez que aconteceu isso. A segunda vez, quando as bandeiras do exército de Tito entraram no templo do Senhor e derrubaram o templo inteiro. Foram as 2 vezes que aconteceu isso daqui. Aí você vai falar assim, mas e Nabucodonosor, irmã Ruth? Nabucodonosor, ele entrou, mas ele não fez a abominação. Ele pegou os vasos, mas ele não fez nada no templo. Entenderam? Destruiu muita coisa com flechas, com isso, com aquilo. Mas não foi abominação. E tem uma coisa que ainda me chama a atenção. Que o monte do templo está abominado.
O monte do templo tem uma abominação lá em cima, que é aquelas mesquitas que estão lá em cima. A mesquita de Omar, né? E a cúpula dourada, o domo da rocha. São abominações que estão ali. Agora anota aí, você anotou 1260 anos, né? Tempo, tempos e metade de um tempo. Agora anota isso aqui. Haverá 1290 dias. Um dia você coloca um ano. Então são 1290 anos. 1260 dias, 1260 anos, 1290 anos. Porque você vai ter que pensar depois também, porque eu também estou pensando. Bem-aventurado aquele que perseverar, chegando até 1335 dias. Irmãos, o que vem a ser isso? Uma coisa é certa, você tem que perseverar até 1335 dias. Quanto a ti, vai tomar o teu repouso, depois te levantarás para receber a tua parte no fim dos dias. Eu fiz uma conta aqui, não sei se eu estou certa, entenda bem. Essa parte aqui eu não tenho, eu não posso dizer para você, eu tenho certeza. Não, eu não tenho certeza. Mas olha aqui não está falando de 7 anos. Aqui está falando de 1260 anos, que é tempo, tempos e metade de um tempo. Está falando de 1290 dias. E está falando de 1335 dias. Tá entendendo? 1335 dias. Aqui está dizendo que aquele que perseverar até 1335 dias, bem-aventurado. O que será que é isso? Presta atenção. Existe uma abominação em cima do Monte Santo do Senhor, que é o Domo da Rocha. O Domo da Rocha foi construído 600 anos depois de Cristo, tá? Ele foi construído lá. Se você juntar ele a 1260 dias, vai dar 068, dá 1860 anos. Se você juntar mais 30 anos, que é a diferença entre 1260 para 1290, e você juntar 45 anos de diferença entre 1290 para 1335, isso aqui é especulação, hein? Presta atenção. Isso aqui é especulação. Nós temos um total de anos de 6, 4, 10, 13, vai 1, 8, 9, de 1935 anos. 1935 anos. A partir do ano 600. Isso é somente uma especulação. Presta atenção, isso aqui não tem nada. Eu estou especulando porque eu também não sei. O que eu sei é o que está escrito. Bem-aventurado aquele que perseverar, chegando a 1335 dias. Então a ordem é perseverar. 1260, 1335, aliás, 1290, 1335. É como se, eu sinto assim, é como se fosse um elástico de Deus, entende? É como se fosse um elástico de Deus, o elástico da misericórdia de Deus, né? Então, meu irmão, a ordem, isso aqui eu tenho certeza que está escrito. Bem-aventurado aquele que perseverar, chegando a 1335 dias. Eu vi um irmão dizendo o seguinte, que esses 1335 dias seriam 45 dias literais. O que o irmão falou, eu não sei. O que ele acha, porque ele também falou. Eu não tenho certeza, eu estou analisando. Ele falou, essa parte ninguém sabe ainda. Sabemos uma coisa. Tempo e metade de um tempo também tem no Apocalipse. Entendeu?
Então, o anticristo ele não vai reinar 7 anos, ele vai reinar 3 anos e meio. Presta atenção. Então, esse irmão falou, vou falar para vocês o que ele falou. Ele falou que esses 1.335 dias, esses 45 dias a mais, ele disse que é quando Jesus colocar o pé no Monte das Oliveiras e o povo começar a sair de dentro dos esconderijos. Mas aí eu fiquei perguntando, né? Será? Porque é o seguinte, a palavra de Deus diz que Jesus vai descer, né, no Monte das Oliveiras com todos os seus santos. E ele vai descer, ele não vai descer de uma vez, ele vai descer devagar. Vai fazer barulho, vai ter trombeta tocando. Para você também, Aline, um abraço para você também, minha irmã. Vai ter trombeta tocando, tá entendendo? Vai ter alarido. Vai dar tempo do povo correr para os bunkers para se esconder. Vai dar tempo deles correrem. Porque ele vai descer devagarinho. Vai ser devagar. E aí, ele diz que ele vai mandar os seus anjos aos 4 cantos, aos 4 ventos da terra, para buscar os escolhidos. Mas não são os escolhidos a igreja, não. São aqueles que resistiram à besta, não negaram o nome de Jesus, resistiram à besta. Muitos nem sabem quem é Jesus direito, mas eles resistiram, não aceitaram a marca da besta e estão escondidos nos confins da terra. Nos confins da terra. Que vocês já sabem que eu acho onde que é o confim da terra, né? Vocês já sabem onde que é. Entenderam? Eu acho que é aqui nas Américas. Então, Deus vai mandar buscar eles. Então, esses 1.335 dias, não sei se seria para isso. Mas, né? Essa diferença de 45 dias. Mas vamos analisar, né? Conforme as profecias vão aparecendo, a gente vai ficando alerta, né? Anota aí no seu caderninho para você pensar, para você buscar. E quem achar a resposta me avisa, tá? Porque eu também estou procurando a resposta. Por que essa diferença de dias? Mas uma coisa é certa, aquele que perseverar, chegando a 1.335 dias, bem-aventurado. Entendeu? Bem-aventurado aquele que perseverar, chegando a 1.335 dias, porque é o limite máximo. Não existe mais nada depois disso. Quanto a ti, Daniel, vai tomar o teu repouso, depois te levantarás para receber a tua parte no fim dos dias. Que coisa linda, né? Uma pessoa ter certeza, né, que ele é querido por Deus, né? Eu acho que Daniel, o nível de intimidade dele com Deus era tão grande, que quando ele ouvia isso, ele se sentia abençoado, né? Sabe por quê? Eu estava escutando hoje sobre a vida de Daniel. Eu gosto muito de escutar história, né? Fatores históricos. E eu estava escutando hoje, Daniel foi tirado de dentro da sua casa. Não se sabe se mataram os pais dele ou se os pais dele também foram para o exílio na Babilônia. E ele foi garoto. Ele era um garoto. E ali ele foi obrigado a ser castrado. Ele perdeu todos os sonhos dele. Todo o sonho dele de ter uma família. Todo o sonho dele de ser alguém com filhos, com uma esposa. Todos os sonhos foram perdidos. Ele e os amigos dele. Eles perderam o direito a ter uma vida. Eles simplesmente foram colocados para viver de acordo com o que o amo deles queria. Apesar deles serem remunerados. Então, a quem Daniel podia se abrigar, em quem Daniel podia se colocar,
era com Deus, era o único. E Daniel se entregou a ele com toda a força da sua alma, com toda a força da sua vida. Entendeu? Irmão, vocês já viram o que é castrar, como era castrar um rapaz antigamente? Vocês já viram isso? É terrível. Eu assisti um filme, porque eu sou musicista, né? Eu sou formada em música. E eu não sei se vocês sabem, mas na Idade Média as mulheres não podiam cantar. Não sei se vocês sabem disso. Na Idade Média a mulher não podia cantar. Então, existiam meninos. Pode ver que todo coro que vocês veem só de meninos é porque é um coro que vem daquele período. E então, quando eles viam que o menino... um beijo... como é que diz? Os meninos, eles eram... Aos 6 anos de idade, eles eram colocados numa tina de água bem quente. Bem quente. Eu assisti... Podem assistir o filme... Ai, meu Deus, como é que é o nome dele? É Il Castrati. Eu não me lembro o nome dele agora, o nome dele. Mas o filme é não sei o que, Il Castrati. Eu não lembro o nome do rapaz. E aí, o que acontece? Eles colocavam eles numa tina bem quente e eles davam muito ópio para ele tomar. Muito ópio. Entenderam? E esse ópio fazia com que eles perdessem o sentido. E ali eles perfuravam o saquinho deles, né, da criança, o saco escrotal, né? E ali retiravam as glândulas do menino, entendeu? E aí eles castravam o menino. Então o menino, a voz dele não avançava, não mudava de voz. Ficava aquela voz feminina, entendeu? Voz feminina. E o que acontecia? Eles iam para os cursos de canto, entendeu? E aí, nos cursos de canto, eles tinham os agudos da ópera de hoje, das mulheres que cantam ópera, sopranino, soprano e tudo mais, eles alcançavam. É o que se chama o falso falsete, entendeu? É o falsete, né? Então, isso era comum, muitos deles morriam de hemorragia. E quem fazia isso era aquela igreja que tem lá nas 7 Colinas. Eles faziam isso com as crianças, tá? Eles faziam isso com as crianças. Isso é documentado. É Farinelli e o Castrati. Farinelli, procure esse filme. Farinelli e o Castrati. Lá fala sobre isso. Mostra como era feito. Lá mostra o padre fazendo. Entenderam? É coisa tenebrosa, é coisa tenebrosa. E com Daniel não deve ter sido diferente. Entendendo? Com Daniel não deve ter sido diferente. E ele já era jovem, né? Já era um mocinho, entenderam? Ele já era um mocinho, não era uma criança, entendeu? De 6 anos, de 5 anos, não. Ele era já um adolescente. E eles castraram Daniel, Misael, Azarias e qualquer outro. Eu sempre tenho o nome deles na outra forma. É Misael, Azarias, Ananias, né? Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Tá entendendo? Eles castraram eles com em torno de 14, no máximo 17 anos eles tinham. Porque para servir para o rei tinha que ser castrado. Então Daniel perdeu tudo. Daniel ele não tinha, como é que chama? Ideal de vida. Ele perdeu o ideal da vida dele. O ideal normal da vida do homem. Mas ele encontrou o ideal da vida dele nos braços do Criador. Por isso, Deus chamava ele Daniel, o homem muito amado. Que coisa mais linda, né? Daniel, o homem muito amado, porque Daniel poderia ter se revoltado. Não, ele não se revoltou. Aí que ele se apegou ao Criador. Aí que ele se colocou na presença do Criador, porque
ele precisava mostrar para Satanás que não era uma castração que ia tirar ele da presença de Deus. Tá? Muitas das vezes, meus irmãos, nós somos castrados na nossa vida. Não é uma castração física, mas é uma castração sentimental. É uma castração moral. Tá? Tem muita maldade da igreja. Exatamente, tem um monte. É exatamente isso, tem um monte, minha irmã. Você não tem noção. Se você estudar história, você fica assim, horrorizada do que tem. Isso aqui que eu tô contando não é a unha do que existe. Não é a unha do que existe. Tá? Não é. Então, meus irmãos, Daniel precisava se superar. E muitas das vezes nós, quando somos castrados na nossa vida, né, como eu disse, sentimental, das várias formas que possa acontecer, muitos de nós reclama, murmura, e não faz o que deveria fazer, que é se apegar com Deus. Eu falo por mim. O que aconteceu comigo foi uma castração. Foi uma castração sentimental, foi uma castração de anseios, foi uma castração que eu almejava envelhecer junto. E isso foi retirado da minha vida. E eu louvo a Deus porque em vez de eu olhar para trás e me acabar, o Senhor me convidou para ser uma nova criatura. O Senhor me convidou para ser uma vencedora nele. E por isso que eu estou aqui hoje. Por isso que eu estou aqui hoje, porque Satanás não conseguiu me castrar. Satanás tentou acabar com a minha vida, mas eu me agarrei naquele que me criou. Entendeu? Eu me agarrei naquele que me criou e eu estou aqui hoje para louvar e bendizer o nome do Senhor. Então, quando alguém quiser castrar a tua vida, tirar os teus anseios, tirar a tua alegria, castrar a tua alegria, fala para ele assim: você pode levar tudo embora, mas se Deus ficar, se o Senhor Jesus ficar, eu tenho tudo. Então, foi o que Daniel fez. Pode levar tudo meu embora, a minha virilidade, né? Quer dizer, virilidade ninguém tirou dele, mas aquilo que poderia dar descendência para ele, né? Levaram tudo dele, dos amigos dele, mas o que eles fizeram? Se agarraram no Criador. Ainda falaram para o copeiro: não, nós não queremos comer a comida do rei. Nós queremos que você faça uma comida especial para nós. Entendeu? E Deus abençoou tanto eles que eles ficaram mais gordos, mais bonitos que os outros, comendo somente verduras, frutas e água. Eles não comiam nada a não ser isto. Tá entendendo, meu irmão? Então, nós temos que, em vez de você se revoltar com a tua situação, em vez de você fazer da tua situação um drama, faça o contrário. Se agarra no Criador, cria força, cria viço, cria alegria. Por isso que eu gosto desse versículo: a alegria do Senhor é a nossa força. Porque a alegria do Senhor foi a minha força no momento mais terrível da minha vida. A alegria do Senhor foi a minha força. E hoje eu estou aqui porque a alegria do Senhor faz parte do meu viver. Entendeu? E eu fico imaginando Daniel, né? E tão bonito Daniel, né? Ele deixou tudo que ele ganhou, ele deixou para o Messias. Uma irmã perguntou para mim, né? Onde que eu aprendi, né? Onde que eu li sobre isso? Tem algum livro? Tem livros sobre isso, sim, tá? São livros iranianos, tá? Porque é de lá que vem, né? A rainha Esther, e lá eles têm literatura sobre isso. E na história judaica. É claro que eles não vão dizer que ele mandou a fortuna dele para o Messias, né? Mas, como é que diz? Lá no Irã, eu tenho um rabino que eu sigo, um rabino espanhol, que ele mostra, ele lê os livros para... Ele tem aulas de leitura desses livros, entendeu?
E foi com ele que eu aprendi e confirmei com Javier Palacios, que ele também cita sobre isso. Então, por isso eu sei. Entenderam? Então, tem muita coisa da vida de Daniel. Vocês procurem aqui na internet que tem muitos livros que falam sobre a vida de Daniel. Entenderam? Nós precisamos criar força, meus irmãos. Ser inteligentes para nós criarmos a alegria do Senhor na nossa vida. Mas é isso aí. Então vamos orar, né? Agradecer ao Pai aquilo que Ele tem feito. Agradecer ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado. Que Ele possa fazer milagres nas nossas vidas. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus que nos ajuda a caminhar na retidão da Tua palavra, mesmo que a gente não seja tão correto, mas nós estamos buscando, nós estamos criando vínculos contigo para que a gente possa ser achados dignos de estar diante da Tua presença. E eu te peço, Senhor, nesse momento em que nós já estamos num patamar de tensão emocional, tensão das coisas que estão para acontecer, nós já estamos num momento em que o mundo já se encontra numa situação difícil, as pessoas estão desesperadas, sem saber o que vai ser o dia de amanhã, o que vai acontecer, se vão poder comer, se vão poder se vestir, se vão poder continuar com as suas vidas. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Nos ajuda, Senhor, a olhar para aquele que morreu por nós para nos salvar, porque só Ele pode nos livrar daquilo que está por vir. Só Ele pode nos livrar dos momentos de dificuldade que nós vamos passar. Só Ele, Senhor, pode nos livrar das angústias dos últimos dias desse mundo. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda. Sê conosco, Pai. Dá-nos autoridade do Espírito Santo, dá-nos entendimento da Tua palavra, dá-nos, Senhor, sabedoria para viver os últimos dias desse mundo. Senhor, eu te peço pela vida dos meus irmãos que aqui estão nesse caderninho, pela vida da Paula, do Pedro, pela vida do pastor Vitor, da pastoração, pela vida da Clara, pela vida do Alexandre, da Simone e dos seus filhos, da Luciana, da sua família, do Juliano, da Meire e das crianças, Pai. Da Aline, da Alzimira, da Berenice, da Suzana, do seu filho, do Denildo, do pastor Luiz, da Fernanda, da sua família, da Cleide, do Alberto, da Andréia Brau, da Andréia Medeiros, da Andréia Coelho, da Joelma, Pai, das suas crianças, da Arlinda, da Maria Lucilene, da Marta Valéria, da Larissa, dos filhos dela, Senhor, do marido, da sua família em geral, da Isabel, da Edna Vieira, do Daniel, dos seus filhos, da Patrícia Venâncio, da Fatinha. Te peço pela vida da Aline Cristo, da Valmira, da sua família, da Viviane, do João Vitor, da Jaque, da Aline Franciele, da Rosimeire, da Mônica, da sua família, dos seus funcionários, da Estela, da Dani Cristina, dos seus filhos, da Celeste, da Carol Cosen, das suas crianças, da Joelisa, da Maris, da Vânia Lúcia, da Leninha, Pai, do Charles, da Vanilda, da Crica, da Bete Borba, da Irene Lara, da Cleidiane, da Tássia, da Tassiana Donato, da Poliana, do Dr. Ivane, da sua família, da Josi, da Bruna Soares, da Clarinda, da Clarice, da Renata Carneiro, da Mônica Barra, da Aline Milani, da Nayara Paiva, da Irivanes, dos seus filhos, da Eunice, do Graciele e do Gabriel, da Sandra Manfrinato, da Sandra Nunes, da Roberta, Senhor, da Patrícia, do Paulo, da Marisa, da Célia Regina, da Susan Chartes, da Valéria,
da Ana Guiar, Pai, da sua mãe, da Ana Dourado, da Laurita, da Edma, da Kélia, da Edna, Maria, da Socorro, da Patrícia Faria, da Simone, da Tânia, do seu esposo e seu filho, da Adriana Távora. Pai, eu te peço, o Senhor sabe o que cada uma dessas pessoas necessitam, precisam. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor complete a tua obra em cada um deles. Que a sua dispensa não falte nada, que haja bênção, que haja acréscimo de alimentos dentro da cozinha dos teus filhos. Que tudo aquilo que foi preparado para nos matar, ao fazer estes alimentos, que o Senhor cancele todo o veneno que tiver nos alimentos, para que o teu povo possa se alimentar, para aguardar o retorno de Jesus. Eu te peço, Pai, pelos meus irmãos que têm negócios, que o Senhor prospere eles, Pai, até o tempo necessário, que a tua bênção esteja sobre a vida deles, aumentando, Pai, aumentando, protegendo, guiando, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço pelas famílias que o teu povo está clamando por salvação. Senhor, eu te peço, levanta os vales de ossos secos na casa dos teus filhos, para que eles possam receber Jesus, para que eles possam juntos aguardar a volta de Jesus Cristo. Te pedimos oração pela Eliane Silva. Guarda a vida dela, Senhor, não a conheço, mas o Senhor sabe todas as coisas. Guarda ela e a família dela. Guia nos teus passos, livra do mal. Abençoa, Senhor, tenha misericórdia. O Senhor sabe o desejo de cada um aqui. O Senhor sabe a necessidade de cada um. E eu creio no teu poder, porque a oração do crente pode muito em seus efeitos. A oração de um justo muda o caminho de muitas coisas. E eu peço, Senhor, eu não sou justa, mas o Senhor, Jesus Cristo, é o justo. Ele é o justo. E nós pedimos em nome dele, porque em nome dele a tua palavra diz que o que pedirdes em nome do Filho, o Pai o concederá. E nós estamos pedindo, no nome honrado de Jesus Cristo, que a tua mão de misericórdia esteja sobre todos nós, abençoando, prosperando o caminho rumo a Canaã celestial. A prosperidade aqui, Senhor, é só para nós passarmos. Mas a nossa prosperidade está na tua vinda. E nós estamos aguardando a tua vinda com o nosso coração cheio da tua glória. Te agradecemos, te louvamos, no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, desculpem aí que eu tive que fazer uma engenharia aqui com a minha gatinha, quer dizer, uma engenharia não, uma ginástica com ela aqui, porque ela estava querendo derrubar meu celular, tá? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na gloriosa paz do Senhor. Lembre-se sempre, a alegria do Senhor é a nossa força. Não perca a alegria. Não perca a alegria do Pai. Pode estar chorando. Confirma esse versículo na tua vida. A alegria do Senhor é a minha força. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. São as versões, né, que tem. Entenderam? Não deixem de proclamar a palavra de Deus nas suas vidas. Presta atenção. Não deixem de proclamar a palavra de Deus nas suas vidas. Isso é vida. Isso é medicina para o teu osso. Você sabia disso? Isso é medicina para os teus ossos. Isso enche a tua vida de alegria quando você proclama a palavra do Senhor na tua vida. Eu não estou falando para você intimar a Deus, não. Quando você proclama a palavra de Deus na tua vida, com a tua boca fala o que está escrito na palavra, você está mandando Satanás embora da tua vida.
Você tá mandando as hostes do inferno embora da tua vida. Você está trazendo para a tua vida o poder da palavra de Deus. E a palavra de Deus é poderosa para nos libertar de tudo aquilo que nós sofremos. Passa por um processo? Passa, porque Deus precisa nos ensinar muita coisa. Mas quando nós pronunciamos a sua palavra, você não tem ideia do que acontece no céu. Há estrondos no céu cada vez que você pronuncia a palavra de Deus. Então, meu irmão, aprenda a pronunciar a palavra do Senhor. Por isso eu digo, mergulha na leitura da palavra. Mergulha. Luta com Deus. Entra no vale de Jaboque, como Jacó entrou. E saia de lá com a perna mancando, mas saia de lá com a vitória na mão. Qual é a nossa vitória? É o coração cheio da presença de Deus. Amém? Fique na gloriosa paz do Senhor, que o Senhor abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém e amém.